Pô, mas aqui, cara, eu queria saber, o que você achou mais doido da experiência de ter um podcast? Mano, com certeza, toda semana ter uma pessoa muito foda aqui, diferente, que a gente não teria oportunidade de conhecer, e a gente vem aqui, troca ideia com ela, às vezes ela fica aqui depois do episódio também, trocando ideia com a gente, almoça, e tipo, às vezes vira até brother da pessoa por conta do podcast. Então, tipo, o podcast realmente é bom pra aproximar e fazer esse networking mesmo com essa galera que muitas vezes a gente sempre admirou. Não, mas além disso, porque, tipo assim, isso é o que todo mundo fala, né? Vamos botar assim, tipo, benefício de podcast, todo mundo fala que é a questão do network, de você poder resenhar com a pessoa por muito tempo. Existem outras coisas que vão além que às vezes poucas pessoas comentam. Por exemplo, fechar negócios. Pouca gente fala, né? Que a gente já fechou negócio com pessoas que vieram aqui a convite. Né? Então a gente convidou a pessoa, a gente acabou fechando o negócio com elas graças ao episódio. Então isso a gente não divulga, isso não sai para as pessoas na mídia e tal, a gente não divulga no nosso Instagram, mas ajuda muito. A própria Minimal. E não foram poucas, né? A própria Minimal. A própria Minimal, a gente chamou eles para o episódio. Exato. A Minimal veio pro episódio e a gente não tinha parceria. Depois a gente teve. E são os nossos parceiros fiéis aí, os nossos padrinhos. Exato. Mas eu vou comprar um trem sem fio pra ele. Compra um trem sem... Mas isso aqui não atrapalha muito? Me dá nervoso, porque principalmente agora que eu tô de frente pra você. Entendi. Porque quando eu tô de lado, às vezes eu tô Vou olhando... ficar quietinho aqui. Você fica assim, ó. Isso é ansiedade. Ansiedade. Exato. Ansiedade. Eu acho que você tá ansioso. Você tá ansioso? Hoje não, eu sempre tava estou ansioso pra ouvir o negócio. Eu sempre estou ansioso. Tá nada. Você é o cara mais bastante. calmo do mundo. Mas voltando, eu acho o seguinte, existem coisas que vão além, né, assim, a nossa própria parceria, né, pô, um ajudando o outro no negócio do outro e tal, eu te ajudando na parte de marketing, você me ajudando na parte de finanças. O que você acha que também tem, além disso tudo? Você acha que tem alguma outra coisa que nos ajudou muito, que às vezes a gente ainda não percebeu, que a gente não viu, mas que foi um divisor de águas, assim? Mano, acho que um pouco de improviso em diferentes situações, desenvolver melhor, tipo, habilidade de conversar. De comunicar. De comunicar, porque às vezes chega um convidado aqui, você acha que a pessoa vai chegar falando, você tem algumas perguntas pra ela, você vê ela nos vídeos, parece que ela fala muito, na hora que ela chega aqui, ela tá nervosa, ela trava, e você precisa tirar assunto da pessoa, vai puxando ali. Então, tipo, aprender a fazer pergunta também. Eu acho que mais importante do que você saber falar e você ficar dando respostas é você saber fazer a pergunta certa. Quando você sabe fazer a pergunta certa, você aprende muito mais. E outra, é muito mais importante você escutar do que falar, às vezes. Você fica mais tempo escutando o que a pessoa tem para falar. Isso vale para tudo na vida, tanto para negociação e tal. Quanto menos você fala, menos você dá margem, às vezes, até para falar alguma besteira ou abrir alguma coisa que você não poderia abrir numa negociação, por exemplo. E não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Entregar... Putz, essa foi profunda. Profunda. Então, tipo, muitas vezes a gente tem que falar menos, dependendo da situação onde a gente tá. Tem hora que a gente precisa, de fato, falar. Mas, às vezes, quando você se coloca no lugar de, sei lá, de ouvinte mesmo... Você consegue aprender muito. Cara, o seu ouvir é uma coisa que todo mundo deveria aprender um pouco, né? Assim, as pessoas gostam muito de falar, mas odeiam ouvir os outros, né? Então, a gente desenvolver a habilidade de ouvir, isso nos ajuda até a fortalecer os nossos relacionamentos. Uhum. Porque quem não gosta de ser ouvido e a pessoa ter o sentimento de que ela está sendo ouvida, ela poder contar a história dela, não existe nada mais gratificante do que, a pessoa vir aqui e contar a história dela, mano. Exato. A pessoa tem a oportunidade de contar a história dela do jeito que ela quer. Falar o que ela gosta da vida dela, contar as vantagens que ela quer, as conquistas dela, se promover. Então isso realmente nos ajudou a criar muito relacionamento. Muito, muito relacionamento. Inclusive eu queria mandar aí a merda. Um cara que estudou comigo na faculdade, que falou assim, me mandou uma mensagem um dia falando assim, mas... Eu vejo lá, você tem um podcast e tal, mas pega 200 visualizações, 300 visualizações, vale a pena sendo que não dá resultado? Eu queria mandar você ir pra bosta, você ir pra aquele lugar. Inclusive eu te vi essa semana lá, você saindo do seu trabalho às 9 horas da noite, e eu tava de boa tomando a minha cerveja no bar.
Entendeu? Então eu te garanto que o que você faz dá muito menos resultado do que o nosso esforço diário aqui de produzir um podcast. Mesmo que dê 300 visualizações, a gente consegue fechar muito mais negócio bacana e conhecer muito mais gente legal. Você mandou aquela mensagem, né? No intuito de querer se dar de... eu quero entender o negócio. Mas você queria só era tirar onda. Você queria tentar jogar na minha cara que o podcast não estava dando resultado. Mas dá muito mais resultado do que você imagina. A gente não faz um negócio durante um ano à toa. A gente não faz uma coisa durante um ano se não dá resultado. O ser humano é assim. A gente só insiste em algo quando a gente sente que aquela coisa está valendo a pena. Então pode ter certeza que a gente tem muito mais resultado que você, tá? Porque eu te vi lá, você saindo cara de cansado. Pleno dia 27 de dezembro, todo engomado de roupa de social, aquelas mochilas da HP, que tem aquele notebook positivo da empresa, que ele não pode abrir nenhum pornô no negócio, senão o chefe sabe, tá ligado? Não tô querendo tirar onda com ninguém que trabalha em empresa, não. Tô querendo tirar onda com esse cara, tá? Porque ele quis se dar de superior uma vez comigo no WhatsApp, mas ele é um bosta. Ele não entende nada, ele não faz nada, ele só fica lá com inveja das pessoas que são um pouquinho maiores e que tem mais, não vou nem falar maior porque a gente não é maior do que ninguém, né? Mas tem mais ousadia do que ele gostaria de estar fazendo o que a gente faz aqui, tá? Então foi um dia que eu recebi, acho que nesse especial de um ano vale a pena reforçar isso aqui, que a gente tá aqui há um ano fazendo negócio, com o maior prazer do mundo, foda-se se a gente tá gastando mais do que tá recebendo, é porque a gente pode fazer isso. A gente não está. Detalhe. E que a gente não tá. Inclusive isso que eu ia falar. Inclusive o Auron tá rico, eu fui ver esses dias. Rico. O Auron tá rico. Estamos ricos. Eu não sabia. O Benoni não sabe nada das finanças do Auron. É ele que cuida de tudo. Eu cuido de tudo e na hora que ele descobriu, ele falou, caralho, estamos ricos. Mas o que eu ia falar é que engajamento, visualização, comentário, isso tudo é métrica de vaidade. Então as pessoas ficam apegadas a essas coisas, número de seguidor, de visualização no episódio e tudo mais. Só que tem que olhar quanto dinheiro está indo pro bolso. Sim. E muitas vezes, quanto dinheiro está indo para o bolso, não depende de quantas visualizações você está tendo. Porque às vezes você tem lá 10 visualizações, mas você vende para uma pessoa que assistiu um curso de R$1.000. E a outra pessoa tem 10 mil visualizações, não conseguiu fazer nenhuma venda para aquela pessoa. Isso sem falar de curso também. Pega o exemplo aqui da Minimal. A Minimal é um baita produto que a gente recomenda porque a gente realmente usa e a gente gera resultado para eles. E se a gente gera resultado para eles, uma parte desse resultado eles passam para a gente também. A gente ganha um patrocínio para falar bem deles também e a gente fala com o maior prazer porque realmente é um produto de qualidade. Então, tendo 100, 200 ou 5 mil visualizações, isso não importa. Porque a gente está aprendendo com quem está vendo aqui, a gente está fazendo networking, a gente está gerando resultado para os nossos parceiros, está conseguindo fechar negócios, está aprendendo muito e visualização em nada é a mesma coisa. Não, a prova, assim, não é querendo provar nada para ninguém, mas assim, a Minimal não estaria investindo na gente há tantos meses, né? É um ano. É um ano. A gente fechou com eles no final de janeiro. Então, é um ano, cara. Os caras estão aí todo mês. E não é um valor pequeno. Não é um valor baixo. É o valor que sustenta o Auron e que ainda deixa ali uma gordura pra gente poder trazer pessoa de fora, pra gente poder trazer um convidado. Então, assim, é muito... eu nem entro no canal do Auron. Eu nem entro pra ver. Porque isso quem faz é o Stuart faz mais, né? Mas eu nem entro. Por quê? Porque pra mim a riqueza de ter um podcast não são as visualizações que a gente ganha. Não é ficar famoso. É o contato que a gente cria com pessoas fodas. A gente cria uma rede de relacionamento muito foda. De poder estar com pessoas que se não fosse o podcast, a gente nunca teria nem talvez a oportunidade de conversar com elas. De poder aprender. A pessoa vem de graça, não cobra nada, chega aqui, ensina pra gente, uma hora a gente pergunta o que a gente quer pra ela, entendeu? Então, assim, a riqueza de ter um podcast vai muito além do engajamento, vai muito além dos likes, vai muito além das visualizações. Tá no bate-papo, tá na resenha. Quem não quer bater papo com o CEO de uma empresa que fatura 1 milhão por mês? Quem não quer ter essa oportunidade? E outra, sai barato pra gente fazer isso. Sabe o quê? Um episódio, quanto que a gente gasta? Fala aí quanto a gente gasta num episódio, contando tudo. Tudo. A uns R$1.000? Uns 1.500 por episódio. Não, R$1.500. R$1.500 pra você ainda poder trocar uma ideia com o cara, passar às vezes uma tarde inteira com ele, uma manhã inteira com ele, ter esse episódio pro resto da vida. Não é que esse cara aí
estoura, vira uma pessoa muito famosa, a gente vai ter uma relíquia guardada. Poder fechar negócio com ele, ter a oportunidade de fechar negócio, que é o que acontece com muitos. Pô, cara, R$1.500 não é nada. A gente tá com pessoas fodas, não é nada. Exato. E outra, o que eu ia falar? Esqueci. Não sei. Se vocês acham que vocês estão aprendendo, vendo os episódios, que realmente tem muita coisa que dá pra aprender e muito insight foda nos episódios, tem que considerar também que antes e depois do episódio a gente troca muita ideia com a galera que vem aqui, tira muito insight foda e às vezes coisas que realmente não podem ir a público, mas a gente troca essas informações às vezes de números do negócio mesmo. A gente fica descobrindo muita coisa e aprende muito com isso também, que a gente não pode divulgar, mas ter essa oportunidade, pô, não tem nada que pague isso. Porque, tipo, o cara também não vai chegar no episódio e falar quanto que ele fatura no ano. Às vezes tem uns que falam, mas tem outros que são mais... Quanto que ele investe. Porque tem empresa que isso é estratégico falar e tem empresa que realmente não divulga. Você não pode dar informação de graça, assim, pro seu concorrente. Lógico. Mas, assim, a gente chega num ponto, cara, da gente... Às vezes, teve uma vez que eu dei carona pra um convidado que eu fiquei 1h30 com ele no trânsito. Mano, eu fiquei quieto. Só perguntava, velho. Só perguntava. Extraía, cara. Porque, tipo assim... o cara tá no momento dele, ele veio preparado pra isso. Ele veio preparado para compartilhar um pouco da história dele, do conhecimento dele, da experiência dele. Da mesma forma que quando alguém me convida para ir num podcast, eu já chego lá preparado para falar o que os caras quiser. O que os caras vão me perguntar, eu falo. Óbvio, aquilo que eu consigo, que eu posso falar na frente da câmera. Mas se eles me perguntarem por fora, eu vou estar preparado para isso, porque eu fui lá para isso, para responder eles. Então, a estratégia de ter um podcast, que inclusive foi um dos motivos da gente ter voltado, que a gente deu uma pausa ali, né, no meio do ano para repensar um pouco a estratégia, né? Pensar em novos meios, mas a gente viu que o que mais valia a pena mesmo que o engajamento não seja aquela maravilha, era justamente continuar com o podcast, cara. Porque ter um podcast é mais do que rola, do ambiente aqui. É de estar com as pessoas. Inclusive, esse aí foi um insight que rolou justamente com o Bento da Minimal. Eu tava trocando ideia com ele num evento, num fórum lá do IFL, e ele veio falar comigo, tipo assim, na época a gente tinha parado com os episódios, mas a gente ainda tinha o patrocínio, porque a gente tava falando deles nas nossas redes sociais. E ele falou, mano, volta com o episódio. Vocês geram muito resultado pra gente. A gente tá patrocinando esse episódio. Ele me falou quais são, esse podcast. Ele me falou quais são os podcasts. E sabe aquele podcast ali? Sabe quanto que ele me deu de receita patrocinando pra eles? Zero. Então, tipo assim, a gente tava cobrando muito menos que aquele episódio, que aquele podcast tava cobrando. Tava gerando muito mais resultado. E para eles era muito mais interessante continuar com o nosso patrocínio do que com os outros. Então ele abriu nossos olhos falando assim, mano, vocês não tem que ficar olhando para o número de visualização. Vocês têm que olhar para o resultado que vocês estão gerando. Vocês estão gerando resultado para a gente é interessante continuar com vocês e, consequentemente, a gente vai pagar vocês para isso um valor que é interessante para vocês também. Então, volta lá naquilo que a gente estava falando, né? Visualização é métrica de vaidade. Tem que olhar para realmente dinheiro que está entrando na empresa. E isso a gente consegue ter um resultado maior, mesmo com engajamento menor, porque a gente é muito bem posicionado. Que é assim, o que acontece? Quando a gente vê lá 1.200 visualizações, tem gente que fala, é pouco comparado com o maior. Pô, cara, você ter 1.200 pessoas assistindo uma coisa sua é muita gente, mano. É muita gente. É uma galera, tá ligado? E principalmente, e cada episódio a gente traz uma base nova. Por quê? Porque a gente traz uma pessoa diferente, essa pessoa divulga pra base dela, então cada vez vem 1.000 pessoas aqui, 1.000 pessoas ali, aí uma gostou do episódio, vai assistir um outro, e assim a gente vai construindo a nossa audiência. Mas a gente só consegue vender porque a Minimal é completamente alinhada com o posicionamento da nossa marca. O Aurum é um podcast de negócios. A gente traz pessoas aqui para falar de negócios. Então a gente já trouxe gente para falar de corrida, mas a gente fala de empreendedorismo. Como que o cara usa a corrida para ganhar dinheiro? Como funciona a empresa de corrida do cara? Por mais que o cara no Instagram pode ser um baita de um corredor, de um cara que dá as maiores dicas de esporte, de atividade, de saúde, a gente traz ele aqui para extrair o máximo de negócios. A gente quer aprender sobre negócios. Então quem assiste o Aurum? Empresário, empreendedor, quem está começando, quem estuda marketing digital, quem está na faculdade, são essas pessoas. Quem quer seguir esse caminho também. Quem quer seguir esse caminho. E a Minimal, ela é uma empresa que o segmento principal dela é justamente empreendedores.
pessoas que querem seguir uma vida minimalista e que não querem gastar tempo escolhendo a roupa que vai usar. Que isso é um discurso de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, e todo empreendedor usa esses caras como, inspiração. E muito empresário fala isso há muito tempo. Cara, eu uso aqui roupa básica, por quê? Porque eu não gasto tempo escolhendo a roupa. Meu armário ali é igual, todo dia a mesma coisa. Então, a Minimal tá alinhada com o que a gente compartilha aqui no nosso canal. Por isso que mesmo dando 300 pessoas assistindo um episódio, 500 pessoas, 1000 pessoas assistindo um episódio, às vezes a gente consegue uma conversão de 20%. Dentro de um episódio que tem 1000 pessoas, a gente consegue vender para 200. Então, é uma questão estratégica de posicionamento que a gente pensou lá no início, quando a gente começou. Quando a gente começou o podcast, a gente até na identidade visual. Você vê, o AU aqui, o que é isso? É o ouro, para falar de valor. É um podcast de valor. É um podcast que você não vai vir aqui para dar risada. Dá risada? Dá. É papo descontraído? Tem. Mas o foco é negócio. Por isso tem um Stuart, porque senão seria só piada. Mas é justamente isso. Tipo assim, quando você pega uma pessoa, sei lá, tá no nicho de entretenimento, de comédia, e tem lá milhões de seguidores, milhões de visualizações... Se ele tentar vender algum determinado produto, sei lá, seja uma camisa, seja um curso de investimento, seja, sei lá, uma maquiagem. Por mais que ela tenha uma base muito grande, ela não vai conseguir converter tanto assim, não vai gerar tanto resultado, porque como a base é muito grande, tem pessoas de todos os tipos lá dentro, de todos os tipos mais variados possíveis. Mas quando você tem um nicho muito focado em negócios, mesmo tendo poucas visualizações, entre aspas, você consegue uma conversão percentual muito alta e gera muito resultado em cima daquilo. Não é à toa que quando você compara o CPM, o que é o CPM? É o custo por mil, tanto que você paga para anunciar no YouTube em algum vídeo, e quanto que o criador de conteúdo recebe também a cada 1000 visualizações naquele vídeo, daqueles anúncios chatos que você vê aí no YouTube. O CPM de um canal muito mais nichado, que fala de algum tema específico, tipo investimentos, marketing digital, ou então de saúde, é muito mais alto do que quem fala de comédia. Então, por exemplo, o meu CPM eu acho que é uns $5. E se você for pegar o CPM de quem fala de comédia, entretenimento, fica postando, sei lá, stand-up, deve ser no máximo $1 a cada 1000 visualizações. Uhum. Então, justamente por isso. Por quê? As pessoas anunciam nesse tipo de canal porque elas sabem que vão encontrar o público que elas estão querendo encontrar e vão ter um resultado, vão gerar aquela conversão. Então, como o valor que elas vão receber em troca daquele anúncio vai ser muito maior, elas estão dispostas a pagar mais por aquilo também.